primeiramente, eu queria agradecer muito a Bianca pelo convite de estar, mesmo que virtualmente, mas presente na agora centenária Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, parabenizo já, desde já a universidade pelo aniversário e, novamente, obrigado, Bia, pelo convite. Então, esse tema é realmente muito importante, né? Como o próprio nome já diz, né? A importância da conexão universidade e indústria no desenvolvimento de fármacos. Bom, então eu queria começar já colocando esse tópico que, para mim, é fundamental, né? A gente tem que entender e compreender que a inovação, fundamentalmente, ela depende da universidade para acontecer, e isso, historicamente, a gente pode encontrar isso, né? Falando especificamente do desenvolvimento de novos fármacos, novos medicamentos. Então, aqui, eu coloquei só alguns exemplos, tá? Então, na verdade, antes, só para comentar o geral, né, do desenvolvimento de novos medicamentos, que a gente acho que agora, principalmente com a questão da pandemia, as pessoas têm, digamos, se interessado mais e entendido mais como funciona todo o processo, né, desde a parte de pré-clínica. Deixa eu só colocar o ponteiro aqui. Aqui. É isso. Beleza. Bom, então a gente consegue entender, tem sido bem divulgado, né, na mídia, como funciona o processo dos estudos pré-clínicos e depois a parte dos ensaios clínicos. Então, fase 1, fase 2 ou fase 3, até a aprovação pelas agências regulatórias. Então, essa parte da inovação que eu coloco aqui, né, que é extremamente importante e é fundamental, a universidade tem uma participação fundamental, eu colocaria principalmente aqui nos estudos pré-clínicos, né, que é onde, digamos, a inovação, principalmente a inovação radical, está mais focada nessa parte inicial. E aqui, agora sim, existem vários exemplos, né, na literatura que a gente de medicamentos, de vários fármacos bem famosos, né, como aqui a pregabalina, que é um anticonvulsivante também utilizado no tratamento da fibromialgia, né, que os estudos dessa molécula começou com o professor Richard Silverman, na Universidade Northwestern, em Illinois, nos Estados Unidos. E só para vocês terem uma ideia, que depois, é lógico, teve todo essa parte de inovação, o processo foi iniciado na academia e depois teve a colaboração, que é fundamental da indústria para o produto ser colocado realmente no mercado. Então, só para vocês terem uma ideia, no primeiro ano, né, quando foi aprovado pelas agências regulatórias, que é conhecido como Lírica, né, conseguiu alcançar a marca de 1,2 bilhões de dólares no primeiro ano de vendas, né, então considerado aí um blockbuster. Um outro que eu também não deixaria de citar, principalmente pela área que eu atuo, é o imatinib. Foi o primeiro inibidor de proteína quinase a ser colocado no mercado, e ele teve uma parte fundamental no início da pesquisa para a gente entender como a questão de algumas anormalidades cromossômicas poderiam refletir em algumas patologias, como, por exemplo, o câncer. Então, os estudos do que é chamado cromossomo Filadélfia, né, foi realizado e iniciado na Universidade da Pensilvânia. E depois, na sequência do desenvolvimento, com a Novartis tomando a frente desse projeto, se deu o desenvolvimento do primeiro inibidor de proteína quinase, foi no início dos anos 2000, que é o fármaco chamado imatinib. E eu também não poderia deixar de citar esse medicamento aqui, que eu acho que talvez muitas pessoas já conheçam a história, né? Que é o captopril, e que o início do entendimento de como o sistema... O captopril é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, né? E todo o início do entendimento de como funcionava a regulação da bradicinina nesse sistema, nessa via bioquímica, começou com o professor Sérgio Ferreira, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que ele isolou da jararaca
um peptídeo que tinha o potencial vasodilatador e que depois, com o desenvolvimento, né, e obviamente com a participação da indústria, veio se tornar o produto e o fármaco captopril. Bom, e eu estava, esse slide foi bem curioso, porque eu estava lendo algumas coisas a respeito, né, do tema, e eu achei essa frase, essa sentença, que é muito interessante, né, que fala que as ciências da vida e as ciências farmacêuticas são uma área fundamental, uma área-chave para a evolução ao longo dos anos, né, um longo período, das relações entre ciência, inovação, crescimento econômico e sociedade. Então, essa sentença me chamou muita atenção e eu concordo mais que 100% com isso. A gente pode discutir mais sobre isso no decorrer da palestra. Bom, e essa parceria, então, da indústria e das universidades, ela é essencial para literalmente todas as partes envolvidas. Então, eu coloquei aqui, na minha concepção, as 3 principais partes envolvidas, né? Então, as universidades, onde, como eu comentei, muito da inovação é feita começa, né, pelo menos dentro da universidade, né? Então é responsável pela pesquisa básica e também pela pesquisa aplicada, e o objetivo é a geração de conhecimento, a geração de recursos humanos e de conhecimento. E as indústrias, que têm como objetivo final a geração do produto, então já tem uma pesquisa mais aplicada, e a união dessas duas vertentes, né, da pesquisa básica e da pesquisa aplicada, né? Então você tem a geração de conhecimento, de recursos humanos, aplicado com interesse na geração de produtos. A gente tem uma terceira parte que é beneficiada com isso, que é a sociedade. Tá? Então isso é fundamental a gente entender e ter isso em mente. Bom, então aqui eu coloquei só alguns exemplos que ao redor do mundo, né, isso já é feito já há mais tempo, né, já quebraram muito a cabeça anos atrás, então eles já entendem muito melhor do que nós no Brasil de que forma essa parceria acontece. Então eu coloquei só aqui alguns exemplos. Aqui na Universidade de Tübingen, que é onde eu faço meu pós-doutorado atualmente, já deu origem a uma startup, que é conhecido como Heparigenics, que estuda patologias relacionadas com de doenças hepáticas. Então tem uma colaboração muito forte, inclusive projetos que são desenvolvidos aqui na pós-graduação, na área de química medicinal, de mestrado e doutorado, tem essa colaboração com essa startup. Outro bem famosa, né, na verdade são 2 consórcios, né? Esse primeiro consórcio aqui, que é o Drug Discovery Unit, que é bem famoso, fica na Universidade de Dundee, na Escócia, e que tem uma estreitíssima relação com várias indústrias farmacêuticas nesse consórcio. E um outro aqui, que é em Quebec, no Canadá, que é o CQDM, que tem uma relação muito íntima com a Universidade de Laval. Bom, então, o que eu quero colocar aqui é que esse desenvolvimento integrado, essa estratégia de desenvolvimento integrado, né, é muito realizada já há um bom tempo fora do Brasil e é essencial para o desenvolvimento tanto das companhias farmacêuticas, né, das indústrias, quanto para as instituições acadêmicas também. Bom, e agora eu queria falar especialmente desse consórcio, que é chamado Structural Genomics Consortium, chamado de SGC, que iniciou no início dos anos 2000, se não me engano foi em 2003, que é considerado uma parceria, o conceito, né, desse consórcio é uma parceria público-privada que auxilia, né, acelerando, né, o descobrimento de novos medicamentos através da pesquisa, nesse caso especificamente do SGC, através da pesquisa de acesso livre, né, que nós também chamamos de ciência aberta ou open science. Então a gente pode comentar também mais em detalhes, mas o que eu queria mostrar é que esse grande consórcio, esse consórcio global, a gente existem como parceiras atualmente essas principais big pharmas do mundo. Então a gente tem Pfizer, Novartis, Genentech, Merck, AbbVie, Bayer, enfim, Takeda,
inúmeras indústrias de vários lugares, de vários países do mundo. E, ao mesmo tempo, no outro lado, existe a colaboração da parte acadêmica, tá? E, então, tem vários países do mundo também, Inglaterra, Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte, Universidade de Frankfurt, Instituto Karolinska, na Suécia, e eu gostaria de salientar aqui, né, a inserção da Universidade Estadual de Campinas, que isso começou mais ou menos por volta do ano de 2014, 2015. A gente vai comentar um pouquinho melhor sobre isso. E só para vocês terem uma ideia a respeito de números, desde 2003, o SGC Global ele tem atraído 500 milhões de dólares em financiamento para pesquisa. Como eu comentei, principalmente naquele foco da pesquisa básica, da pesquisa pré-clínica. E aqui, as 10 Big Pharmas, né, têm contribuído com mais de 200 milhões de dólares. São provenientes somente dessas Big Pharmas. E é óbvio que várias instituições públicas também investem dinheiro no SGC. Então, vem dinheiro de todas as partes e todo mundo se beneficia com isso, como eu vou mostrar aqui nos próximos slides. E agora quero contar uma história importante para vocês. E eu também quero dizer que um ponto fundamental nisso tudo é que o investimento em ciência e tecnologia é a chave para o sucesso no século XXI. Se qualquer país, qualquer nação quiser se desenvolver realmente de forma real e independente no século XXI, vai ter que investir pesadamente em ciência e tecnologia. Não tem como ser diferente. Então, vou contar uma história que em 2015, o SGC Global, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp e a FAPESP, que é a agência de fomento do Estado de São Paulo, fizeram um acordo, né, e começaram essa parceria em 2015, e depois, em 2018, a Unicamp criou um centro de química medicinal, que é chamado de CQMed, com uma parceria do Embrapi, que é um órgão vinculado. Esse órgão existe, se eu não me engano, desde 2013 e está ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E então eles fizeram essa parceria em 2018. Então, hoje o CQMed, que é localizado na Unicamp, é considerado uma unidade Embrapi, uma unidade de desenvolvimento de fármacos Embrapi. E nesse mesmo ano, em 2018, o CQMed, né, como unidade Embrapi, começou parcerias com duas das principais indústrias farmacêuticas nacionais, a Axê e a Eurofarma. E eu vou contar um pouquinho da história delas, que eu estou muito ligado em pelo menos um dos projetos, que eu vou comentar um pouco aqui com vocês. Bom, e só para comentar também os números dessa parceria, é uma parceria, esse tipo de parceria, indústria-universidade, é inédita no Brasil e vai ter duração de, pelo menos, duração de 6 anos, né, com um montante aí de aproximadamente 8,4 milhões de reais envolvidos, tá? Isso vindo de várias, tanto do setor privado, como das empresas, quanto da Embrapi, que é o setor público. Bom, então aqui, na época, saiu em várias mídias, né, diversas fontes diferentes, então foi realmente um impacto muito grande na comunidade científica e eu fico muito feliz por ter feito parte um pouco dessa história, dessa evolução científica do desenvolvimento de novos fármacos no Brasil. Bom, aqui só para comentar que na época, quando começaram os desenvolvimentos, né, dos primeiros estudos, a Eurofarma, e até hoje, na verdade, né, a Eurofarma trabalha mais com a área de pesquisa de novos fármacos anti-infecciosos, na área de antibióticos e antiparasitários, e o Axê na pesquisa de novas moléculas para o desenvolvimento de fármacos voltado para o tratamento do câncer. Tá? Então, foi mais para estudos de moléculas com atividade antineoplásicas. E eu vou comentar um pouco, principalmente, desse
de um dos projetos aqui que está envolvido, que foi, como eu comentei, que eu tive um envolvimento mais intenso. Então, inicialmente a gente começou com o desenvolvimento de inibidores para proteínas quinases, né? E uma das proteínas quinases que foram selecionadas para a gente começar essa pesquisa, ela é chamada de VRK1. E por que a gente resolveu utilizar essa proteína? Porque, primeiro, que ela é uma proteína pouco estudada, né? Então, se olhar na literatura científica, a gente tem menos de 100 artigos científicos no banco de dados, né? Só que a gente pode falar, bom, mas então por que estudar ela se a gente tem pouca informação? O ponto é justamente esse. Se a gente começar a estudar essa proteína, a gente pode achar que a gente não tem informação se ela pode ser um bom alvo para um fármaco ou não. Então, justamente, a gente precisa estudar essa proteína, que possivelmente ela pode vir a ser um excelente fármaco para um novo medicamento. E, inclusive, nós temos alguns estudos, né, metade dos artigos que estão na literatura, eles têm uma relação dessa proteína, a BRK1, com o desenvolvimento de tumores. Tá? Então, isso foi bem interessante, por isso que a gente resolveu iniciar o trabalho com essa proteína. Bom, e aí em 2017, então, só para a gente ver o avanço, né, importante, na verdade, o Axê particularmente, a gente já tinha algum trabalho com ele antes da história do Embrapi, do início dessa parceria, né? Então, em 2017, vejam, quando vocês tiverem, acho que a maioria que está na disciplina, no curso de farmácia, também quem for da área química e biologia, vão entender a importância, né, de que é você ter uma estrutura cristalográfica do seu ligante, né, do seu inibidor com o seu receptor, né, com o seu alvo que você escolheu, no caso, nossa proteína quinase, que é chamada de VRK1. Então, em 2017, pela primeira vez, foi realizada a estrutura, conseguiu-se, né, a estrutura de um cocristal da proteína VRK1 interagindo com um inibidor químico. Então, está aqui a estrutura, e isso é fundamental, né, quando a gente quando vocês forem estudar, tiverem a disciplina de química medicinal e planejamento de fármacos, vocês vão ver que isso é fundamental e é muito importante para conseguir otimizar a estrutura dessa molécula e conseguir cada vez mais compostos mais potentes e mais interessantes biologicamente. Então, isso é fundamental. Isso foi um desenvolvimento, né, fantástico, que foi publicado na Scientific Report no ano de 2017. E depois, na sequência disso, né, o ano passado, em 2019, nós publicamos as primeiras estruturas cristalinas do potencial alvo terapêutico, né, no caso a VRK1, com compostos, com inibidores dessas proteínas que foram 100% planejados, sintetizados e fizeram toda a parte caracterização estrutural e avaliação biológica foi feita com a parceria do CQMed da Unicamp com os laboratórios Axê. Então, isso eu acho que é extremamente importante a gente salientar, que foi uma parceria realmente está sendo uma parceria muito frutífera, e esse trabalho eu acho que realmente mostra e exemplifica muito isso, e também mostra como a gente pode fazer, sim, no Brasil, trabalhos de excelência, e como tem sido feito, né, trabalhos de excelência no Brasil na área de química medicinal. E esse trabalho foi publicado numa revista bem importante na área de química medicinal, né, chamada ACS Medicinal Chemistry Letters. Bom, e aí em 2019, então o CQMed também começou uma parceria com a Promega, né, que é uma empresa de biotecnologia que tem um dos sítios dela no Brasil, e começou também a trabalhar com desenvolvimento de tecnologia para avaliação de moléculas antiparasitárias. Então, na verdade, é uma ferramenta bioquímica que está sendo desenvolvida para estudar como que as moléculas que conseguem matar os parasitas, como elas conseguem entrar no interior do parasita e como elas conseguem se ligar com o seu alvo terapêutico dentro da célula parasitária. É uma ferramenta extremamente interessante e promissora. E em 2020, agora com a pandemia, o CQMed
iniciou a parceria com os laboratórios Diagnóstico Mendelex para o aperfeiçoamento do teste de saliva para o diagnóstico da Covid-19. Então, um teste extremamente eficiente e rápido para ter um diagnóstico do vírus. Bom, também foi bem divulgado isso na mídia. E, da minha parte, cientificamente falando, é isso que eu queria apresentar e mostrar para vocês. E eu só queria colocar duas frases que eu gosto muito, né? Esse livro aqui eu recomendo muito para qualquer pessoa, né, ler, não, mesmo pessoa que não tenha nenhum vínculo na área científica, ele é fundamental, né? Realmente livro de cabeceira. E esse foi um famoso físico americano, Carl Sagan. Ele tem essa frase que eu gosto muito, né, que ele fala que a ciência é muito mais do que um corpo de conhecimento. Ela é uma maneira de pensar. E isso é fundamental para o nosso sucesso como humanidade, né? Bom, e uma outra frase que eu gosto muito é desse pesquisador Miguel Nicoleles. Ele está bastante envolvido com o desenvolvimento da interface cérebro-máquina, né? E ele diz que defender a pesquisa científica é uma questão de soberania nacional. E eu reitero isso, que ele tem muita razão e a gente tem que pensar sempre nisso. E aqui, só para comentar, todas as agências de fomentos e órgãos que financiaram principalmente a pesquisa que eu comentei com vocês. E aqui, só para deixar as redes sociais do CQMed, para quem quiser o interesse de acompanhar, fiquem à vontade. E eu queria deixar o meu muito obrigado aqui, diretamente de Tübingen, da Alemanha, dessa belíssima cidade. E meu muito obrigado a vocês. Bia, primeiramente, assim como o Ricardo falou, eu agradeço bastante a oportunidade. Quando a gente sempre acompanhou a Bia, na verdade, talvez as pessoas não saibam, mas eu estava comentando antes de começar aqui a apresentação, no nosso bate-papo informal. A Bia, ela foi, na verdade, a primeira, talvez, que despontou aí da nossa geração, e hoje a gente vê que foi uma geração de muito sucesso. Muitos dos nossos amigos estão em lugares de destaque, e é um prazer, porque, na verdade, quando você percebe, você está sempre interagindo com seus amigos, né? E eu tenho um exemplo disso, que é o Ricardo, que a gente vem caminhando aí junto. Todo mundo, às vezes, sai da faculdade e não vê mais as pessoas com quem você se formou. Eu vejo o Ricardo há muito tempo, desde sempre. Então, é um prazer para mim ter recebido o convite da Bia. Eu falei um pouquinho antes também de começar, que eu fico muito feliz pelo movimento, pelo projeto que está sendo desenvolvido aí com vocês na Conexão. Eu me sinto um pouco tocado até um pouco por esse propósito também, por esse motivo, e eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente depois. É um dos motivos pelo qual me levou a sair da indústria. Não era o principal, mas com certeza é um dos motivos. E eu fico muito feliz de poder participar depois que a gente se reaproximou da Bia e tudo mais, num momento muito feliz, né, de transição da minha parte, da minha vida também. Então eu agradeço muito e eu espero poder contribuir para vocês depois dessa ótima palestra que o Ricardo já fez. E, inclusive, é muito bom porque eu pensei em colocar alguns exemplos, que ainda bem que eu não coloquei, porque o Ricardo já colocou, então vai ficar mais fácil. Eu ia começar com a apresentação, com uma agenda aqui, apresentação pessoal minha, só para a gente discutir, mas a gente vai fazer a apresentação depois, então, depois que tudo acabar, a gente conversa um pouco mais sobre a minha carreira e a nossa experiência aí toda com o Ricardo também, com a Bia. Mas, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês hoje é um fluxograma de desenvolvimento de novas moléculas, para quem nunca viu esse fluxograma, ou como funciona o processo de uma forma bem geral, né? E diversos casos de parcerias entre a indústria farmacêutica e a academia que acontecem no Brasil, né? Esse exemplo de trabalho científico eu ia colocar, mas ficou muito extenso e o Ricardo acabou já dando muito exemplo para vocês, então eu só vou passar à medida que ele acabou dando um dos exemplos que eu já daria, porque o Ricardo acabou de falar, foi até, digamos, um pouco humilde, dizendo que ele participou um pouquinho desse processo do SGC no Brasil, mas na verdade ele participou desde o início praticamente, ele participou ativamente bastante,
inclusive um dos papers ele é o primeiro autor, então ele ajudou e contribuiu ativamente em fomentar a ciência para esse projeto, e eu tive o prazer de acompanhar também desde o início também a evolução desse desenvolvimento dessa parceria, tá? Então, começando, esse é o fluxograma de desenvolvimento de novos fármacos. Provavelmente alguns de vocês já viram um slide parecido. A gente poderia ficar aqui 1 hora de aula falando sobre ele. Quando a gente está na graduação ou na pós-graduação, você tem geralmente uma aula só de planejamento de novos fármacos, e aí a gente bate nessa tecla, nesse slide aí. Mas de forma sucinta, para quem nunca viu, eu vou tentar explicar rapidamente. É como se fosse um funil mesmo, né? Então, o fluxograma, a gente começa lá, quando o projeto ele é definido dentro da indústria, quando a patologia já está decidida ou organizada, ou qual é o alvo terapêutico que nós vamos trabalhar, e aí tem todo um processo de decisão anterior a esse, que eu não vou entrar em muito detalhe porque é muito longo, mas tem toda uma parte de negócio, de viabilidade, estratégia de desenvolvimento, uma busca de melhora e tudo mais, mas uma vez que você encontrou e decidiu o seu alvo, você inicia, que é nessa parte de descoberta e triagem, que é essa primeira fase que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu até pegar aqui o meu pointer, só um minuto. Isso. Então, que é essa primeira fase aqui, ó. Então, a gente começa com uma quantidade muito grande de fármacos, ou de moléculas, não fármacos, desculpa, mas de moléculas, de compostos, e aí nós fazemos alguns testes iniciais para a gente encontrar o que eles chamam de hits. E aí existem várias definições do que é hit, mas eu gosto de dizer que hit é a molécula que tem o efeito biológico que você espera, ou seja, a atividade biológica que você espera, de forma reprodutiva. Então, se você fizer 3, 4, 5 vezes o experimento, você vai encontrar um resultado semelhante. Eu não vou entrar em detalhes aqui também se isso pode ser utilizado com ferramentas computacionais ou não, mas pode sim, o que facilita muito o nosso processo de trabalho, mas o fato é que você parte de uma biblioteca de compostos, ou virtual ou física, no caso, e você encontra alguns hits. Uma vez que você encontra alguns hits, você passa para a próxima etapa, que é a otimização dessas moléculas para você encontrar leads. E aí aqui você já começa a se preocupar com algumas atividades além somente do efeito da atividade biológica naquele alvo. Mas aqui você já começa a pensar num efeito, numa atividade celular, você já pode pensar numa absorção, você já pode pensar em algumas outras características. Uma vez que você encontrou isso, você pode, de fato, pensar nas propriedades farmacocinéticas do fármaco, e aí em modelos um pouco mais complexos. Então, em modelos de permeabilidade celular, de metabolismo, até de eliminação. Então, todo esse processo aqui que você começa com uma quantidade grande de moléculas, a ideia é você ir afunilando, reduzindo até você encontrar um melhor candidato, para que esses candidatos sejam submetidos à fase clínica. Uma vez que você submete à fase clínica, e geralmente a indústria ela não submete um composto apenas para a fase clínica, eles geralmente vão com uma ou mais moléculas, umas 2, 3, para garantir que pelo menos uma delas passem. E aí a gente está num momento que nós conseguimos ter muita ideia do que acontece por causa da vacina do Covid. Então, vira e mexe, a gente vê uma notícia que alguém teve um efeito adverso e vai ter que interromper isso, e a gente já está falando em fase 3. Mas as fases clínicas têm a 1, a 2 e a 3, e a 1 e a 2 são basicamente as fases mais importantes, né? A 3 pode acontecer uma falha? Pode, mas a maior probabilidade de falha acontece na fase 2. Então, por isso que eles avançam com uma quantidade maior de composto. E uma vez que você encontrou, né, o melhor composto, você tenta registrar esse produto nos órgãos específicos, que pode ser o FDA, pode ser o EMA, a Anvisa e assim por diante. Então, vocês observam que é um processo longo, é um processo que demora aí de mais ou menos 8 a 15 anos, se a gente somar tudo isso, gasta-se muito, né, muito dinheiro. Então, a probabilidade de sucesso ela não é tão alta assim, no sentido que se você pensar que você começou com 10 e você achou 1, na realidade a probabilidade não é tão alta assim. Entretanto, é um processo que, uma vez que dá certo, as indústrias lucram bastante. Vocês viram, o Ricardo mostrou para vocês como isso acontece. E é interessante dizer que à medida que esse funil vai afunilando, a participação da academia aqui no início é muito intensa, é muito grande, basicamente é para isso que existem as parcerias, porque a gente precisa, de fato, né, que a academia interaja bastante. E aí o papel da academia vai se diminuindo, vai se diluindo, e vai aparecendo as indústrias e as CROs.
Talvez vocês não saibam também o que é CRO, mas as CRO são as empresas que são contratadas para fazer serviços específicos, que é o que eles chamam de Contract Research Organization, né? Então, e por que eu estou falando isso para vocês? Recentemente, saiu 2 publicações em grandes revistas de fator de impacto muito alto, falando da importância e da representatividade hoje das CROs para o desenvolvimento da pesquisa. Então, é bem interessante dizer que o papel da CRO ela está sendo reconhecido, tá? Existem grandes CROs no mundo, assim, e elas facilitam bastante todo esse desenvolvimento. E ter a parceria da CRO não significa que você diminui um pouco a parceria da academia ou da indústria, mas a intenção é que sempre o CRO esteja trabalhando com a academia e a indústria. Tá? Então, esse é um processo longo, oneroso, mas que existe e deveria, na verdade, existir, né? Uma parceria bem estreita entre a indústria e a academia. E aí, muitos de vocês podem se perguntar, mas o que nós temos de agência? Quem são as empresas? Quem são as instituições que fazem a pesquisa e desenvolvimento no Brasil ou que estimulam isso, né? Tanto da parte pública quanto da parte privada, existem algumas instituições, tá? A FAPESP, que eu acho que aí no Rio de Janeiro é FAPERJ, os próprios CNPq que todo mundo conhece, o INCT, tem um INCT inclusive aí na UFRJ, que é bem importante, bem interessante para o desenvolvimento de fármacos. Tem o Inova Talentos, tem o LNBio, que é em Campinas também, que acho que praticamente todo mundo já deve saber, que é na região onde o acelerador de partículas foi desenvolvido. E das indústrias farmacêuticas, tem algumas indústrias sim que desenvolvem pesquisa e pesquisa vinculada ao desenvolvimento de fármaco no Brasil. Então, o Ricardo já citou a Eurofarma, eu trabalhei no Axê, tive a oportunidade de iniciar todo esse processo e botar de pé o laboratório, ajudar a botar de pé, né, o laboratório lá do Axê de desenvolvimento e síntese de novas moléculas, mas a Libs também trabalha bastante com isso, o Cristália tem, e já teve mais no passado, algumas iniciativas para o desenvolvimento de novas moléculas, então existem, de fato, algumas instituições no Brasil, tá? Às vezes as pessoas não sabem, mas sim, existem. E aí eu gosto, antes de começar a falar das parcerias, eu gosto de dar vários exemplos que na literatura já mostram o sucesso, né, de como é estreitar a relação entre a indústria e a academia, porque todos se beneficiam. Então eu trouxe alguns exemplos aqui de revistas muito importantes, e aí eu gosto de dar sempre esse exemplo desse paper da Drug Discovery Today, que é uma revista com fator de impacto muito alto, e eles fizeram um paper de uma iniciativa da GlaxoSmithKline com a University of Nottingham. E eles, muito interessantemente, eu indico quem tiver interesse a dar uma lida, é uma literatura muito gostosa de entender e de aproveitar, porque eles fazem um processo, a GSK, ela acaba entrando uma parceria com a Universidade de Nottingham para treinar os pós-graduandos. Então, quem estava no doutorado, basicamente, eles deram alguns projetos para os pós-graduandos da Universidade de Nottingham, para eles se adaptarem de como seria um processo se eles estivessem dentro da indústria, para a indústria mostrar para eles como é a visão da indústria e eles também conseguirem trazer a visão da academia para dentro da GSK. E eles tinham cronogramas, eles tinham datas de entregas, adaptações, entender o projeto. Então, é uma oportunidade muito interessante e eles conseguiram trabalhar com 10 pós-graduandos nessa parceria, nessa iniciativa. Então, mostrando que, de fato, é como você passar o bastão, porque a demanda das pessoas que saem da universidade é muito grande e muitas vezes a indústria não absorve. Mas também, muitas vezes, os próprios graduandos ou os próprios pós-graduandos que saem da universidade, eles também não conseguem colocar aquilo de um modo aplicado que a indústria consiga aproveitar. Então, nada mais justo do que treinar isso antes, né? De aperfeiçoar essa relação, que é o segredo. E aí eu gosto até de contar um caso, que no futuro, no final, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. No tempo que eu passei em Chicago, como a Bia falou, tinha uma pessoa responsável na minha universidade, tinha uns 3 ou 4 laboratórios muito bons dentro da minha universidade, e eu trabalhava num instituto que ficava dentro da universidade, como espaço físico, como se fosse uma incubadora, mas ele andava por si só, ele tinha um financiamento, as próprias indústrias financiavam a pesquisa que a gente fazia lá dentro, eles faziam serviços, eles eram quase que uma CRO, como eu falei para vocês, que prestam serviços para as indústrias. E tinha uma pessoa dentro da universidade que tinha um papel específico de fazer essa ponte entre a universidade e a indústria.
Então, quando a indústria precisava, por exemplo, vamos dar um exemplo do Ricardo, de VRK, vamos supor que a GSK está querendo trabalhar com VRK. Pô, eu sei que o laboratório do Ricardo, ele faz inibidor de VRK, só que não tem disponível para compra, não tem, sim, não consigo comprar essa molécula. E eu sei que a molécula do Ricardo, ela é um ótimo ponto de partida para eu testar nos meus ensaios aqui dentro da indústria. Então, essa pessoa, ela ia para as indústrias, ela apresentava todo o portfólio de pesquisa que era feito dentro da universidade, e aí as indústrias, se tivesse interesse, ela comprava produtos ou comprava serviços da universidade. Então, acontecia uma troca. Muitas vezes as pessoas que estavam na universidade acabavam arranjando emprego lá dentro, porque assim, acabava criando uma relação, um estreitamento de comunicação, né? Então, é muito interessante. E aí, assim, às vezes as pessoas que estão sempre olhando, que estão ali olhando de fora, por exemplo, elas não entendem quais são as áreas das indústrias que fazem pesquisa, como são essas áreas, e dentro do desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Então, existe uma linha ali, né, de genérico até uma inovação aberta, que é o que o Ricardo mostrou para vocês, que é o Open Innovation. Existe uma série, uma linha, né, uma tendência ali de alguns projetos que você pode imaginar, que você pode também falar como pesquisa e como inovação. Então, tem desde a produção do genérico, que é que eu estou mostrando para vocês, até novas formulações, até associações de dose, mudar a tecnologia farmacêutica, isso a Bia com certeza já deve ter falado para vocês bastante. Aí você tem a descoberta de novos ingredientes ativos, ou então começar uma pesquisa básica lá do zero, lá de baixo mesmo. E essa primeira parte, ela também é inovação, mas ela é uma inovação mais incremental. E a parte de cima seria uma inovação mais radical. E o custo e tempo, o esforço, digamos, tecnológico, ele vai aumentar ao longo da complexidade do seu tipo de projeto. Então é muito interessante mostrar para vocês que a pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, ela não necessariamente, se você der uma visão um pouco mais ampla para o que significa isso, né? Você pode atuar em pesquisa dentro da indústria, não necessariamente desenvolvendo a molécula final, a molécula inicial ali, né? A descoberta daquela molécula, mas você pode contribuir muito com uma nova forma farmacêutica, tá? Mas, aí agora falando um pouco de internalização de alguns casos de sucesso que tem hoje no Brasil para mostrar para vocês, para talvez animar um pouco mais vocês, em 2015 o Axê, ele decidiu então internalizar o desenvolvimento e o design, a síntese de novas moléculas. Foi o primeiro laboratório do Brasil dentro das indústrias focado 100% em design e síntese de novas moléculas. Então, a empresa decidiu internalizar essa competência de síntese e design, e eu tive a felicidade de participar desde o início do projeto. Quando o laboratório foi montado, eu participei, e eu estava lá, eu acompanhei durante esses últimos 5 anos da minha vida, para fazer esse laboratório funcionar e dentro das parcerias. Então, de fato, é um estímulo, né, para o desenvolvimento de novas moléculas, porque a inovação ela acontece e pode acontecer dentro do Brasil também. Além disso, outras parcerias que a universidade tem feito com a indústria. Lá no Axê, durante a minha época, na minha época como funcionário da empresa, o Axê ele tinha uma intenção de desenvolver novas tecnologias, talvez vocês já tenham ouvido falar também, de síntese em fluxo contínuo. E para o futuro, isso é uma ferramenta que provavelmente todas as indústrias elas vão trabalhar. Então, nada mais justo do que ir buscar na universidade o know-how, a experiência de quem já sabia fazer, de quem tinha a oportunidade e trazer essa tecnologia para dentro da indústria para que no futuro você acompanhe a tendência de inovação. Vai chegar um momento que a síntese de insumos farmacêuticos elas vão ser praticamente feitas automatizadas. Hoje não é 100% assim. Não sei como vocês imaginam que é feita a síntese de matéria-prima de grande escala, lá do paracetamol, mas ainda hoje não é feita 100% em grande escala, e sim em reatores, que você coloca lá o princípio ativo, você junta um reagente A com reagente B e tudo mais. Mas existem modos de fazer isso em forma de fluxo contínuo. E aí essa parceria foi feita com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o Instituto de Química aí de vocês, com o professor Rodriguinho, e eu tive a felicidade de participar com eles também em um paper mostrando que essa parceria lá de fato é um sucesso e aplicando algumas das técnicas que eles estavam, das tecnologias, né, que eles estavam compartilhando conosco em um trabalho científico que a gente pudesse compartilhar com toda a sociedade científica, né. Um outro caso de sucesso que tem acontecido também nas indústrias é a parceria do Axê com o CNPEM, que eu acabei de falar para vocês, dentro de uma plataforma que eles chamam de Bioprospera, que foca basicamente na bioprospecção e na etnofarmacologia para acelerar o desenvolvimento de novos fármacos,
focando na biodiversidade de produtos naturais que o Brasil tem e que o Brasil ele fomenta, na verdade, né? O Brasil, todo mundo sabe, é um nicho para produtos naturais. Então, nada mais justo que aproveitar esse recurso que o Brasil já possui de uma forma sustentável e de uma forma correta. E nada melhor que, então, focar uma parceria com a própria universidade, porque eles também têm um know-how em produtos naturais. Então, nada mais justo do que juntar o útil ao agradável para que a gente consiga acelerar esse processo. E aí eu não posso deixar de falar, muita gente provavelmente já conhece, do Axeflan, que é um caso de sucesso. O Axê tem uma veia muito forte para a parte de fitoterápico, por isso do Bioprospera que eu mostrei para vocês um pouco antes. E o Axeflan, ele foi o primeiro produto lançado e desenvolvido 100% no Brasil, na história. E ele só aconteceu porque ele teve parcerias com a Unicamp, com a UFSC, com a Unifesp. Então, é um produto que... E ele tem uma história muito interessante. O Axeflan, os donos do Axê, na época, há um bom tempo atrás, eles estavam jogando futebol num sítio e um deles se machucou e aí trouxeram uma garrafada para ele. E aí ele passou no machucado e ele viu que deu certo, que ele sentiu melhora. E aí ele trouxe essa garrafada para dentro da empresa, para que a empresa entendesse e começasse a estudar isso. E olha que interessante, alguns anos depois, aquela garrafada se transformou em um produto, e esse produto ele continua sendo desenvolvido dentro da empresa, tá? Não somente como o Axeflan, mas ele continua sendo desenvolvido. E ele é um grande case de sucesso para provar que é possível e que a parceria favorece e até acelera o desenvolvimento de novas moléculas e novos produtos também. Aí eu vou passar essa parte que o Ricardo já falou para vocês, então uma outra parceria. Eu só gostaria de pontuar uma coisa que ele também já falou, que em 2016 o Axê foi a primeira empresa a fechar uma parceria com o SGC diretamente, antes mesmo do CQMed, que foi o que ele falou para vocês. Por isso que em 2017 eles já tinham conseguido publicar o trabalho em colaboração. Então, quando o SGC veio para o Brasil lá com a Unicamp, o Axê foi o primeiro, ele fechou a parceria, como o Ricardo falou, teve muita notícia na época, e aí depois, para melhorar ainda, o Embrapi, todo mundo foi agraciado com a decisão do Embrapi, e o CQMed surgiu, e aí as indústrias farmacêuticas vieram com um pouco mais de empenho, e a gente espera que no futuro esse número de empresas ainda cresçam cada vez mais, tá? Então aí, dentro dessa parceria com o SGC, como o Ricardo falou, focado que o SGC, a parceria do Axê e do SGC, ela é focada em desenvolvimento de moléculas para o câncer, o Axê automaticamente fez uma outra parceria com o Hospital AC Camargo, que é uma grande referência, né, um hospital referência em banco de tumores. Então, nada mais justo do que você estreitar tanto a relação do SGC, de um hospital, que é onde você consegue uma ciência também absurda, com exemplos reais e não somente linhagens celulares que a gente geralmente compra, mas você estreita uma relação com casos reais e a indústria também. Então, tudo isso você visa acelerar o desenvolvimento, principalmente na identificação de novos alvos, na validação de novos alvos, que foi o que o Ricardo falou para vocês. E como eu falei para vocês, naquele fluxo de desenvolvimento de novas moléculas, o maior problema lá na frente de declínio, né, de projeto ou de uma molécula não dar certo é porque provavelmente o alvo dela não foi muito bem validado no início da pesquisa. Então existem pesquisas falando que as falhas de fase clínica em 1 e 2, elas estão focadas, grande parte das falhas é porque o alvo não foi 100% validado ou conhecido. E aí você começa a descobrir alguns efeitos colaterais, você começa a descobrir algumas interações que antes você não esperava. Então, é muito importante você ter essa parceria, tanto da indústria quanto da universidade, para que você consiga conhecer melhor e diminuir o risco de falha lá no futuro, né? E aí, só para trazer um exemplo para vocês de como isso realmente acontece no mundo e dá certo, essa notícia foi publicada em 2019 pela OICR, que é o Ontario Institute for Cancer Research. A Celgene, que é uma empresa farmacêutica, ela comprou uma molécula que ainda estava em desenvolvimento pré-clínico por mais ou menos $1 bilhão da OICR. E olha que interessante, a OICR, esse projeto ele foi iniciado justamente em colaboração com a SGC. Então, demonstrando que, de fato, esse tipo de estratégia dá certo, né? Que as parcerias, tanto entre a universidade quanto as indústrias.
E aí, como o Ricardo também falou, eu ia dar exemplo desses casos aqui para vocês, mas o Ricardo já falou bastante. Então, dessa parceria SGC-Axê, houve bastante publicação já que foi colocada. A gente espera que provavelmente saiam outras, tanto do Axê quanto da Eurofarma. Mas é um resultado interessante para todo mundo ver que, de fato, a pesquisa lá acontece. Recentemente, para associar aquela estratégia do Bioprospera, como eu falei para vocês, com a questão dos fitoterápicos, agora no final, agora nos últimos 2 meses, 2 meses que eu estava saindo da empresa, o Axê, ele inaugurou o Inspire Lab, que é um laboratório de Big Data, de inteligência artificial, para trabalhar e para acelerar todo esse processo de incremento radical e de inovação radical incremental. E isso em colaboração com esses serviços aí, com o CNPq e com outras universidades que eu falei para vocês. E em paralelo a isso, talvez vocês possam ficar se perguntando, até porque eu estou falando muito do Axê e tudo mais, mas é meio claro porque eu acabei saindo de lá há pouco tempo, mas isso não acontece só no Axê. Então, por exemplo, a Eurofarma fechou uma parceria também com uma CRO, que chama Cíclica, que é uma CRO de inteligência artificial, com o intuito de acelerar as descobertas de novos medicamentos, utilizando plataformas de dados de proteômica, para você conseguir gerar modelos preditivos e aí você consegue facilitar principalmente as propriedades farmacocinéticas de novas moléculas. E aí vocês podem estar se perguntando, pô, Nathan, mas você está falando uma coisa de inteligência artificial. É assim, gente, inteligência artificial é o futuro dentro até mesmo das farmacêuticas e das indústrias e das universidades. Quem de vocês já não deve ter ouvido falar do Watson ou da inteligência artificial do Google e tudo mais? E eu não vou ficar, assim, a gente tem muitos exemplos na literatura. Por exemplo, esse ano foi publicado pela primeira vez o primeiro antibiótico que foi desenvolvido por inteligência artificial, que é essa publicação aqui para vocês, que utilizou 100% de uma abordagem de inteligência artificial e ele descobriu um novo antibiótico. Da mesma forma que uma indústria chamada Sumitomo da Nippon, talvez vocês já tenham ouvido falar também, junto com a Pharma e Essentia, essa Essentia é uma empresa também de inteligência artificial e Big Data, eles colocaram em fase clínica, fase 1, o primeiro fármaco, ou primeira molécula, desculpa, que foi desenvolvida 100% por inteligência artificial. E eles, dentro da matéria, eles falam que eles conseguiram acelerar o que você demoraria 5 anos, que é naquela fase inicial, eles conseguiram desenvolver em 1. Então, com certeza, a inteligência artificial ela vem para somar, e as indústrias, como vocês estão percebendo, tanto o Axê quanto o Eurofarm, vai ser uma tendência. Eles estão se adaptando a isso para desenvolver também parcerias com as empresas e com as universidades. Outro caso que eu acho imprescindível não falar para vocês é um caso da Biolab. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Vonal Flash. O Vonal Flash ele é um antiemético, a maioria das pessoas já tomaram, mas talvez poucos saibam que o Vonal Flash tem uma inovação incremental que foi desenvolvida por um professor da USP, que é o professor Humberto. E só para vocês terem ideia, o incremento que ele fez no Vonal Flash hoje gera um faturamento para a empresa de mais de 165 milhões de reais. E o professor Humberto, ele acaba, eu não lembro exatamente os valores aqui, mas a maior parte de royalty e de financiamento de pesquisa que a USP recebe vem, pelo menos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, vem dessa patente. Então, foi de uma parceria entre a indústria e a universidade. Claro que lembrando que ele não desenvolveu a nova molécula, mas ele fez uma mudança incremental, como eu falei para vocês lá no começo, que gerou uma oportunidade absurda. E é por grande parte por esse caso que a Biolab hoje está planejando, por exemplo, ir para o Canadá, levar a tecnologia dela para fora do país. Um outro caso muito legal foi da própria Roche. A Roche, se não me engano, foi em 2017, mais ou menos. Ela criou um programa, que era inovação, né, que era o programa Astro, no qual a ideia deles era acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, eles abriram um edital bem grande e os professores mandavam seus projetos. E a ideia da Roche era conseguir trabalhar essas tecnologias para que eles acelerassem e melhorassem os projetos. Então, foi bem interessante. Eu tive a minha professora, quer dizer, nossa professora, minha do Ricardo, ela foi contemplada por esse projeto. Então, foi uma experiência que ela contou para a gente algumas vezes, que foi uma experiência muito interessante de ver como você constrói a estrutura de um projeto, não só daquela parte de ciência, mas como você transforma ele em produto, como você pega esse produto e cria uma tecnologia em cima dele. Foi uma experiência muito interessante. Um outro programa que é bem famoso é o Neo Acelera,
e ele acontece nos dias de hoje, tá? Inclusive, se não me engano, acho que 2020 fechou, mas todo ano ele abre. Mas o Neo Acelera é um projeto, é uma iniciativa, na verdade, né, da Neoquímica, em parceria com a Yunus, para receber propostas de negócios inovadores, tentando atuar, no caso, né, com os desafios da maturidade no Brasil. Então, basicamente, é com envelhecimento. Então, na parte de saúde, qualquer tipo de ideia que você tiver, você pode mandar e você pode acabar sendo contemplado com a possibilidade de desenvolver o projeto junto com eles. Mais um outro case para vocês, para manter vocês animados de possibilidade. No final do ano passado, a Eurofarma fez um projeto chamado Programa Emerge Labs, no qual eles receberam diversas ideias e diversas startups, diversas informações, no qual eles acabaram analisando essas informações, analisando esses projetos, e eles iam escolher algum deles para internalizar como parte de uma área de ciências da vida, tentando aproximar a academia e as indústrias. Então, eles receberam um aporte de diversos projetos, houve uma triagem, uma seleção, e aí no final eles acabaram indo lá na Eurofarma apresentar os projetos, e a Euro decidiu investir em alguns deles. Tá? E aí, nessa minha transição de vida, eu não tenho como não falar para vocês da empresa Recepta Biofarma, talvez vocês conheçam, esse pesquisador, esse professor, digamos assim, que não é mais professor, agora ele é diretor da empresa, diretor-presidente da Recepta. Ele era o professor José Fernando Pérez. Ele era professor titular do Departamento de Física da USP. Ele foi diretor da FAPESP até 2005, se não me engano, então teve um bom período, e ele decidiu, junto com o Instituto Ludwig, montar uma empresa de biotech, e eles conseguiram, em 2015, licenciar o primeiro produto, que era através de um anticorpo monoclonal, junto com a Mersana, licenciar o primeiro produto, ou seja, vender o primeiro produto para uma empresa multinacional, no caso dos Estados Unidos, né, para atuar no câncer. Então, eles tinham uma tecnologia, que era dos anticorpos monoclonais, eles fizeram uma tecnologia, eles desenvolveram uma tecnologia que eles chamam de Fleximer, no qual a Mersana conectou alguns fármacos lá dentro desse anticorpo, e através disso eles conseguiram fazer com que o fármaco chegasse dentro dos tumores. Então, eles são, se eu não estou enganado, é a primeira empresa no Brasil que conseguiu licenciar um produto confirmado de sucesso. Inclusive, um pouco tempo depois, a Mersana anunciou que avançou, já está mais avançado, que passou nos primeiros ensaios e tudo mais. Então, quem quiser dar uma olhada, a Recepta é um ótimo exemplo de sucesso de uma parceria que veio da universidade e hoje realmente está no mercado. Ainda falando um pouquinho sobre startups, talvez vocês não conheçam, não tenham ouvido falar, existe uma startup chamada Regenera Moléculas do Mar. Ela ganhou em 2019 como talvez a maior startup do Brasil, ou a melhor, né, startup do Brasil, de biotecnologia, e é uma ideia sensacional, no qual, parecida com aquela que eu falei para vocês do Axê, mas eles trabalham com um banco de dados através de uma coleção, né, pioneira de micro-organismos marinhos. E vocês podem observar que eles têm diversas parcerias, porque aí você não precisa se limitar só à indústria farmacêutica, mas eles têm parceiros de cosmético, a Natura trabalha com eles, e a Regenera saiu basicamente da universidade. E aí muitas vezes vocês podem estar pensando assim, puxa, Nathan, mas parece que está tão distante isso, está tão distante que vocês estão falando, que você está falando, parece que são empresas gigantes, essas CROs e tudo mais, mas aí eu trago o exemplo para vocês, eu não posso deixar de falar, que é da empresa que eu estou hoje, eu saí do Axê justamente para entrar na Spectra. Essa é a minha esposa, a Maria. A gente montou em 2018, no final de 2018, começo de 2019, a gente montou uma empresa que visava soluções científico-regulatórias, e a gente desenvolveu uma parceria com algumas outras grandes empresas do mundo e com 2 universidades hoje, basicamente, sendo que a nossa intenção, dentre alguns pilares que a gente tenta resolver, é construir essa ponte entre academia e indústria, fornecendo para as indústrias ou para o mercado soluções científicas e regulatórias para produtos e tudo mais. Então, a gente identificou alguns gaps, a gente identificou que existia uma necessidade dentro desse mercado, e a gente consegue proporcionar uma visibilidade, a gente quer proporcionar uma maior visibilidade, que tenha uma visibilidade da importância que
que um corpo científico, ou seja, de pessoas que saem da indústria para o mercado. Então, a gente tenta, como um pilar da nossa empresa, proporcionar isso, fazendo parcerias tanto com as indústrias quanto com as empresas, e não só empresas daqui do Brasil, outras empresas. E a gente consegue desenvolver novas tecnologias, continua fazendo ciência, e essa é a intenção atual. É conseguir continuar fazendo pesquisa, mas tentando trazer mais perto tanto a indústria quanto as universidades, porque, de fato, é como o Ricardo falou, só a inovação e tecnologia vão fazer a gente ir para frente. E aí eu termino também, agradeço a todos vocês que conseguiram, espero que vocês consigam ter entendido um pouquinho do que eu falei, espero que tenha sido um pouco inspirador todos os casos. Quem quiser seguir a gente lá na Spectra, fica à vontade, a gente sempre traz bastante coisa, conteúdo científico, coisas novas, então são diversas abordagens que a gente tenta trazer para vocês para ampliar um pouco e tirar essa visão que é simplesmente de academia ou indústria ou que não tem essa conexão entre eles. Tá bom? Obrigado.